Estamos reiniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência e dizer que durante a programação nós temos vários quadros apresentados, todos eles especiais para você que está nos acompanhando. Você é liderança comunitária, você que é do empreendedorismo, empreendedor ou quer ser um, né? Com certeza nós temos sempre algumas dicas importantes para você. E também aí para as pessoas que são voluntárias. Quero deixar meu grande abraço às pessoas que fazem parte das entidades e instituições que através do seu voluntariado fazem a diferença por onde passam e em especial na comunidade. Hoje está comigo uma pessoa super especial que nos ajuda muitíssimo e que, além de amiga, claro, faz um trabalho maravilhoso porque eu a conheci através da AMP e até então trabalhando aí com redes sociais, que é uma palavra-chave para muitas pessoas, né? Mas vamos esmiuçar aqui porque hoje nós estamos no quadro empreendedorismo e vamos falar das redes sociais. Mas quem está comigo é Regiane Lourenço Skutnik. Olá, como é que está? Tudo bom? Tudo bom, é contigo. Mais uma vez, né? Mais Obrigada uma vez. pela oportunidade. Sempre estamos à disposição. Você também sempre nos ajuda todas as entidades das quais a gente faz parte. Isso é muito importante, né? Porque é um trabalho que todo mundo precisa saber sobre Google e sobre os mecanismos que tem e as ferramentas que tem, né? Não é todo mundo que se coloca à disposição e você está de parabéns por ajudar tantas pessoas e tantas entidades. E hoje nós temos então alguns temas aí especiais para falar. E quais são então? Vamos falar um pouquinho de Regiane? Opa, vamos! E da Adrian Page, porque vai que tem alguém que não assistiu nenhuma das nossas participações aqui, eu e você. Você falando um pouquinho da sua empresa então. Então tá, bom. A Dream Page, né, a agência, ela tem 12 anos que ela já está no mercado e ela começou justamente com esse intuito, né, Dream Page, um sonho de página, né. Eu comecei com o desenvolvimento de sites e é um dos nossos carros-chefes, porque era justamente isso, era através do site, era levar, por exemplo, o seu negócio, apresentar para as pessoas, porque na internet, o site, ele é a vitrine do nosso negócio. Assim como a gente tem, né, por exemplo, os lojistas que arrumam suas vitrines para a gente poder ver as modas e tudo mais, o site, ele acaba sendo a vitrine do negócio na internet. Então, foi por esse motivo que eu iniciei a agência, né, há 12 anos, e com essa busca, né, de sempre conseguir transmitir o que a empresa está querendo entregar para os seus clientes, para as pessoas, né, fazer essa aproximação. Na época não se existia redes sociais com foco em negócio, a gente tinha alguma coisa de redes sociais, mas era totalmente para a pessoa mesmo, né? E é claro que depois, com o advento das redes sociais para os negócios, automaticamente a gente também vai caminhando com todas as atualizações. Assim como, por exemplo, a gente tem hoje a inteligência artificial, né, que a gente também utiliza ela de várias maneiras. E aí, então, no caso, né, começamos com o site, aí depois já veio da parte dos anúncios, né, que é o tráfego pago, né, que o pessoal conhece bastante, inicialmente também só com o Google, né, que era inclusive na época chamado de Google AdWords, hoje a gente abrevia para Google Ads, né, depois então começamos com as redes sociais, o Facebook, aí chegou o Instagram, hoje tem TikTok, tem Pinterest, tem Spotify, e aí assim vai por diante, sem contar muitas outras plataformas. Verdade, né? verdade. Verdade, tem. E inclusive no próprio Google, a gente tem uma que não é uma rede social, mas a gente, de uma certa maneira, também utiliza para estar atualizando e mantendo os clientes, as pessoas informadas, que é o perfil de empresa, atualmente chamado dessa maneira, que é então mais conhecido como Google Meu Negócio. Lá em 2014, a gente criava só para ter a posição dentro do mapa. Quando alguém queria achar a localização, poder ver dentro do Google Maps onde ficava a empresa. E essa ferramenta vem se aperfeiçoando a cada vez mais, assim como todas as outras, e hoje a gente utiliza ela estrategicamente para gerar posicionamento orgânico dentro do Google também, né? Para quem a gente está falando em negócios locais nesse caso, né? Então, para gerar esse posicionamento também. Posicionamento orgânico, para quem não sabe. Posicionamento orgânico é quando a gente não paga. Para ser bem palavras claro. bem práticas e diretas e objetivas. Sim. Então, a gente fazer... a gente tem alguns termos, inclusive em inglês, né? Que a gente tem o social para otimização, né? Então tem algumas técnicas que a gente faz, né? De utilizar as palavras-chave no título, na descrição de um artigo, por exemplo, num blog. A própria, por exemplo, as redes sociais, vamos falar, por exemplo, do Instagram, as hashtags é uma maneira da gente estar colocando as palavras-chave para quando alguém está procurando pegar um assunto que está relacionado a isso, né? Então, tudo que a gente faz colocando essas informações em que a gente não está pagando para as plataformas, então é posicionamento orgânico. E é a melhor maneira para o empresário, né? Porque daí ele não está investindo
financeiramente para as plataformas, né? Ele está investindo, claro, ele investe no profissional, ele investe às vezes até na equipe dele mesmo, que treina para poder fazer isso, mas ele tem outras atividades de outras maneiras também para estar conseguindo conquistar esses clientes, no caso. Maravilha. Nós sempre atualizamos aqui, né? Você vem sempre trazer informações novas, e como nós estamos no segundo trimestre, como é que se encaminha e quais são as novidades nas redes sociais para este ano? Então, começamos o ano com algumas mudanças, por exemplo, no Instagram, né? Primeira coisa que mudou o formato das fotos, né? Antes nós tínhamos aquele famoso formato quadrado, hoje a gente, na verdade, está com um formato que é o 4x5, elas ficaram um pouco mais compridinhas as fotos, até para poder aproveitar muitas vezes melhor as imagens. Quase formato do Story. Quase o formato do Stories, mas não é o formato dos Stories. A gente ainda, quando tem que fazer as criações, tem que pensar nesse detalhe. O Reels, que antes a gente só tinha 1 minuto e meio para utilizar para vídeos, agora a gente pode utilizar para 3 minutos. Vem mais novidades agora para junho, provavelmente, até pela questão deles também, né, estarem buscando com relação aos seus concorrentes. Vai sair uma ferramenta que vai estar ligada ao Meta, né, para concorrer diretamente com o CapCut, que é justamente a parte de edição de vídeos. Hoje a gente já consegue editar vídeos direto pelo Reels, mas vai ter uma nova ferramenta que eles vão disponibilizar, está previsto aí para meados de junho, para fazer a parte de edição de vídeos, para concorrer mais fortemente com o CapCut, que ganhou muito mercado nesses 2, 3 últimos anos na utilização, no caso. Maravilha! E por que diversificar os canais de divulgação é essencial para empresas neste ano? Então, este ano mais do que nunca, né? Mas na verdade sempre, o que acontece? Os nossos clientes, eles não estão muitas vezes utilizando só uma plataforma, né? Então eu posso ter clientes que estão dentro do Instagram, posso ter clientes que só utilizam Facebook, alguns outros sim, TikTok, né? O próprio LinkedIn. Então, enfim, por isso que tem que avaliar quais são esses canais. O YouTube, que cresceu muito, e as pessoas têm utilizado não só como forma de podcast, mas às vezes até para colocar um anúncio, para colocar alguma informação, para divulgar dicas, às vezes alguma coisa até mesmo da prestação de serviço que a empresa faz, ela pode estar utilizando esse canal como meio de estar chegando para o cliente, ele vendo a informação de como é que funciona, né? Então isso tudo vai capacitando. E por que também a diversificação? Principalmente, né, eu considero como motivo principal. As redes sociais, a gente consegue lá criar uma conta, a gente está utilizando, só que as redes sociais, por qualquer motivo ou situação, elas podem cair, elas podem sair. A gente já teve lá em 2008, por exemplo, a gente já teve um Orkut que saiu, a gente teve agora recentemente, ano passado, o X, né, que é o mais conhecido como Twitter. Ele, por uma questões, né, do nosso país, ele ficou alguns dias fora, né? Já houve boatos de algumas ferramentas que iriam sair, e aí, né, não vai. Então, assim, se o teu negócio está numa única ferramenta, e essa ferramenta por qualquer motivo pode perder tudo, perde toda a história e inclusive perde volume de vendas. A gente, quando já fica alguns momentos, né, porque elas dão problemas, a gente já teve problemas tanto com o Instagram como com o WhatsApp, como com o próprio Twitter, que eles ficam fora, e aí as pessoas ficam, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou? Eu vendia por ali. Então, por isso a diversificação, né? Até porque tem pessoas, e cada vez mais, por exemplo, tem muitas pessoas que hoje em dia já não estão mais gostando de usar o Instagram, porque ele está muito comercial. Então, eu não quero mais usar. Então, voltando para o Facebook. Assim como tem o público, por exemplo, que só gosta de usar o TikTok. Então, tem que entender aonde que realmente é teu público. E isso é de cada negócio para negócio. Então, não tem todos eles têm que fazer e eu vou fazer todos de uma vez só. Não. Tu tens que identificar realmente aonde que é a tua persona, que a gente fala, né? Aonde que ela é mais fácil de você encontrar, que faz mais sentido, né, a tua comunicação. E como é que tu vai perceber isso? Aonde tem engajamento. Se tu começou um canal e aquele canal ele tem um resultado, ele tem uma mensuração, que tu percebe que as pessoas buscam essa interação, né, e não falo nem só em obter seguidores, mas realmente a comunicação pelo direct, por uma mensagem, ou eu vi lá e te mando uma mensagem no WhatsApp. Então por ali tu consegue saber aonde vai estar a sua tendência, né? Então tá avaliando esses números. É bastante diversificado e Muito. Bastante informação nova, tem que ficar sempre ligado, né? Muito, a atualização é constante, né? Não tem como não se especializar, não tem como não fazer cursos, no caso, né? E aí entra de vários fatores, né? Cursos, inclusive presenciais, alguns cursos mais especialistas, que nem agora, por exemplo, com a inteligência artificial. Então, conhecer um pouco mais, porque as ferramentas estão mudando para absorver a inteligência artificial. Então, mudou muito. Então, por exemplo, quem fazia, por exemplo, anúncios no Google Ads em 5, 6 anos atrás,
apesar de algumas, a layout, vamos dizer assim, aparentemente muito similar, mas algumas técnicas que a gente utiliza com a própria inteligência artificial e as campanhas que, inclusive, eles estão disponibilizando para a gente criar, tem diferença. Então, olha só. E quando a gente não tem muita paciência para fazer um curso e tal, a gente contrata quem sabe. Exatamente. Daqui a pouquinho você vai falar sobre a sua empresa, como podemos contactar para saber mais e ter alguém que possa fazer esse trabalho para gente, não é mesmo? Então, e como um site bem estruturado e também anúncios, né? Eles podem impulsionar negócios na digital. Como nós comentamos inicialmente, né? O site ele é a vitrine do negócio. Verdade. Então, por exemplo, se tu tens um site e o detalhe, né? E não tem ninguém que rouba, né? E não tem ninguém que rouba. É tua propriedade, é registrado. E bem importante isso, inclusive, né? Quando for registrar o domínio, registra no teu nome ou no CNPJ da empresa. Isso é uma das... Inclusive, já tive situações de atender empresas que elas gostariam de refazer o site, elas queriam fazer alguma situação e elas perderam o contato com o desenvolvedor original e elas não são as proprietárias. E aí a gente não consegue fazer nada. Entendi. Né? Tem algumas entraves. Claro que hoje também já se facilitou, mas falando isso de alguns anos, a gente realmente não conseguia. A gente tinha que expirar o prazo do domínio para daí ele entrar, aí ele entra num período que não pode ser utilizado para depois poder adquirir de novo. E isso tudo para a empresa é ruim, porque às vezes ela precisa fazer uma alteração urgente e aí não se conseguia. Hoje a registro já permite, existem mecanismos que a gente pode requerer apresentando a documentação e às vezes a gente até já consegue a propriedade do domínio em si, mas acaba sendo uma burocracia que não seria necessário se desde o início já tivesse sido feito, né? Mas o site é seu, né? Você define quanto tempo tu quer deixar ele no ar, se ele vai ficar no ar, quando é que tu vai atualizar. É importante atualizar ele também. Esse é um outro ponto muito importante. Porque que nem agora, né? Por exemplo, quando eu iniciei o desenvolvimento de sites lá em 2013, os sites eram desenvolvidos ainda em Flash. E por incrível que pareça, hoje de manhã eu estava numa empresa trabalhando, eu acessei hoje de manhã um site que ainda está em Flash. Tanto que o Google apresentou alguns erros na hora que eu estava querendo carregar ali algumas informações e aí ele dizia que tinha que instalar o Flash, alguma coisa, né? Justamente por quê? Porque o site está extremamente desatualizado. Né? Então, assim, a importância, até porque como a gente tem a questão que hoje as pessoas acessam muito mais pelos celulares do que pelo próprio computador. Então, esses sites não estão preparados para serem visualizados em celulares. Então, por isso também essa renovação, essa constante, né, dele deixar a gente chama de responsivo. Então, o site ele vai ser visualizado de uma maneira no computador, de uma maneira para o celular, de uma maneira para um tablet. Então, tem todos esses ajustes no desenvolvimento que é feito. E, mais uma vez, vem a inteligência artificial. Então, a gente tem inteligência artificial que a gente não pode mais ignorar ela ou achar que ela não tá acontecendo, que ela não veio para ficar. Ela está trabalhando, né? Ela está trabalhando, então nos sites a gente tem que ter velocidade. As pessoas não têm paciência para um site que vai levar 2, 3 minutos para carregar uma página. Ele tem que carregar em segundos. E a gente faz essas medições justamente para poder trabalhar. A questão, por exemplo, eu vou botar um vídeo no site, como é que tá o vídeo? Ele não pode ser um vídeo que... Primeiro que ele não pode ser extenso, porque as pessoas não têm paciência de assistir um vídeo muito extenso. Segundo que ele também não pode demorar para carregar. Então, sim, são vários fatores que por isso que os sites antigos precisam dessa manutenção, né, para se reajustar. E também a própria empresa, né? A gente vai evoluindo, né? Toda a história da empresa ao longo dos anos, ela tem novos serviços muitas vezes, ela tem alguma questão, às vezes, de estrutura de equipe. Então, é importante, sim, né, de tempos em tempos, estar fazendo essa renovação e estar acompanhando o que o mercado está trazendo com as pessoas. E é o que eu falei, quem não sabe tem que aprender. E quem não quer aprender, que quer ficar um pouco mais, né, stand-by nesse sentido, contrata alguém que faça esse trabalho, que é o caso da Adrian Page e você, Regiane. Mas a gente gostaria de saber também que você tem os seus treinamentos, né? Tem. Do Google Meu Negócio. O que está previsto aí e o que os empreendedores podem esperar? Então, o Google Meu Negócio é um dos treinamentos que eu gosto muito de repassar, porque facilita para o empreendedor ele conhecer, por exemplo, a utilização de metadados para colocar, por exemplo, a questão da localização, a questão das palavras-chave, a atualização em si, assim como a gente faz nas redes sociais, que eu comentei, né? Também fazer no Google. Então, é um treinamento que ele acaba sendo prático, porque ele é mão na massa, a pessoa não vai só ouvir eu falar, não vai só ver eu mostrar algumas informações. Que a prática realmente grava, né? Exatamente. Então, ele vai, né, seja com o celular, ou seja, leva o seu notebook, ele vai fazer na prática esse exercício de já estar atualizando a sua página. As últimas versões, inclusive, eu tenho feito ele em modo online, que também tem dado muito certo.
Inclusive, o pessoal até prefere justamente porque daí tem ali, fica gravado, pode voltar a assistir, né? Eles acompanham ao vivo comigo, no caso, a gente faz pela plataforma do Zoom, né? Mas depois fica disponível o material para eles poderem acessar, além do material que eu já preparo. E que sempre também estou atualizando, porque a ferramenta também vai fazendo as suas mudanças, então eu vou atualizando também ela, né? Para estar utilizando. E aí, por exemplo, uma das estratégias que eu compartilho, é claro que tem muitas, né? Mas uma das estratégias que eu compartilho para gerar o posicionamento é a importância dos cadastros que a gente chama de diretórios. As famosas listas amarelas que nós tínhamos na época do telefone, elas existem também na internet. E aí a gente faz todo esse processo para que isso também ajuda, né, a empresa tá posicionada. Além disso, que é uma parte que o próprio empreendedor está fazendo, né, de tempos em tempos atualiza uma foto, faz um registro de uma atualização, existem outros mecanismos que a gente utiliza para gerar posicionamento, como estratégia, que são com backlinks, que a gente também faz relacionando sempre, né, ou um site ou um artigo, para poder sempre estar girando a informação e o conteúdo da empresa dentro das buscas, né, conforme as pessoas vão utilizando. Que maravilha! E tem previsto um curso? Agora a gente provavelmente vai ter uma turma em maio, né? Então, normalmente, se alguém tiver interesse, na verdade, fica nessa lista de espera. E já vamos anunciar, então, os teus contatos? Isso, para as pessoas. pode ser? Vamos lá? Então, a gente vai colocar na tela. Tá, o telefone, né? O WhatsApp é o 47996921224, ou também pode ser pelo próprio Instagram, né? Que é o Dream Page _MKT, né? Dream é DREAM PAGE _MKT. Então, esses podem ser os contatos, né? Para poder fazer tem o link, né? Tem já o link do próprio do curso que depois a pessoa preenche, né? Mas aí eu passo para ela poder tá conhecendo. O negócio é, qualquer dúvida também pode estar te ligando, né? Isso. Porque é bastante importante. E como você faz um curso a cada período, né? Então, as pessoas já vão se organizando, porque às vezes anunciado o curso para uma semana seguinte e a pessoa não teve o tempo disponível, né? Exato. Aí com um tempinho maior, com certeza dá um resultado melhor também, consegue fazer também, e depois a gente tem um acompanhamento. E é bem importante, até quero trazer uma informação para compartilhar, né? A importância e por que eu defendo tanto, porque tem algumas pessoas que dizem, estou apaixonada por essa ferramenta, né? Porque todo mundo fala em Instagram, todo mundo normalmente enaltece mais as outras redes sociais. Mas olha só, na semana passada eu tenho uma cliente que é uma advogada lá de São Paulo, e eu já atendo ela desde meados de 2021, desenvolvimento de site, especificamente eu comecei com ela para desenvolvimento de site. E posteriormente, né, inclusive no ano passado, a gente fez algumas alterações na ficha dela do Google Meu Negócio. E aí o que acontece? E ela faz, né, essa questão de buscar as avaliações, de estar fazendo essas atualizações que são interessantes. E ela, no mês de fevereiro, através da ferramenta do Google Meu Negócio, um cliente entrou em contato com ela em que ela fechou um negócio de R$27 mil. Porque ele viu as informações e ele viu as avaliações. Então, né, isso já pode gerar, não foi uma indicação de alguém, não, a pessoa estava lá procurando, ela já tinha um advogado contratado, essa cliente já tinha um advogado contratado, mas não estava satisfeita e saiu em busca de advogados que tivessem especialização nessa área. E como ela tem conteúdo, tem informações e isso estava disponível porque a pessoa foi no Google buscar, acabou encontrando ela. E eu também tenho uma outra situação que me deixou muito feliz, que é aquela que deixa o coração bem quentinho, que a gente diz, que é ela é uma estilista de São Paulo também, e ela estava num processo de transição de carreira. Ela sempre foi enfermeira, costurava para ela própria e depois ela resolveu abrir o ateliê dela. E nós fizemos então o perfil dela, ela começou do zero, né? Fez o perfil e tudo, e hoje ela se mantém o negócio dela com um faturamento já bem razoável, somente através do Google. Inclusive, 2 grandes construtoras de classe A de São Paulo procuraram ela, porque encontraram um perfil, e pediram exclusividade para desenvolver os uniformes para os funcionários. Então ela veio e me mandou uma mensagem faz umas 3 semanas agradecendo, né? Inclusive ela sempre me indica, ela indica os familiares, amigos delas lá em São Paulo, principalmente como eu tenho agora a opção do curso online. Ela sempre está passando justamente indicação e ela reforça muito isso por conta dos resultados que ela teve. Hoje ela só fatura, ou ela só tem negócios que vieram e está vindo sempre através do Google Meu Negócio. Ela não precisa ir lá oferecer. As pessoas estão chegando porque encontram ela através do Google. Então essa para ela foi a grande mudança em 6 meses. E ela, assim, me agradece bastante, porque ela também foi muito dedicada nesse caso, é dedicada, inclusive, em manter, né? Mas, assim, aí a gente vê que realmente, a gente sabe que tem resultados. Eu tenho clientes assim, eu tenho clientes a nível Brasil que eu sei que chegam através, e eu sempre pergunto, né, quando a pessoa entra em contato comigo, como é que você, te achei no Google, né? Sim. Então, eu também já captei muitos clientes a nível Brasil, inclusive internacional, de contatos, por pessoas que procuram, né, e aí acabam localizando. Que
Que maravilha! Então você pode voltar, falar das novidades cada vez que tiver. Mas sim, sempre, né? Tem. A gente tem que reunir as novidades de 1 mês, 2 meses para ir falando aqui. Exato. Beleza? Vem anunciar também o curso, né? Vamos estar conversando aí, tá bom? Então tá bom, Querida, então. sucesso. Obrigada mais uma vez pela amizade, parceria e que os seus trabalhos aí se multipliquem, né? Assim como multiplica aí para os teus clientes, né? Verdade. Tá certo? Tá Obrigada, certo. então. Obrigada. Até mais. Você não saia daí porque nós teremos na sequência mais. Olá, eu sou o Subtenente de Almeida e estamos aqui para mais uma mensagem do dia no programa Ação e Cidadania na Comunidade. E às vezes as pessoas, elas falam sem pensar. Isto é muito perigoso. Eu quero aqui compartilhar algo que aconteceu alguns anos atrás, já faz um bom tempo, onde um policial militar graduado, ele era 3º sargento na época, e ele veio até mim e comentou comigo da seguinte forma: Ed Almeida, eu estava no alojamento, tentando tirar uma sonequinha rápida ali, só que chegaram os policiais ali no alojamento do lado e começaram a fazer barulho. Pô, eu fiquei enraivecido, minha vontade foi de mandar calar a boca, dar um soco na parede, mas não fiz isso não, né? Só que eu comentei isso dentro da companhia, né? Então na companhia existe um capitão, que é o comandante, né? A companhia do batalhão ali, da parte operacional, de escala, né? Do serviço operacional, onde tem os policiais que trabalham ali no administrativo que auxiliam. E ele me disse que ele falou desta forma lá dentro, né, para outro policial que estava lá. E falou alto e bom tom, né? Aí eu cheguei para ele depois, né, daquela situação que ele veio trazer a mim, e eu falei para ele: quem disse que você pode tirar a sonequinha no horário do expediente se você está de serviço? Então ele estava, na verdade, se expondo. Aquela indignação que ele teve para ele, porque ele estava tendo um sono interrompido, estava deixando ele em situação vulnerável, porque quem estava realmente fazendo algo arbitrário, uma transgressão disciplinar, era ele, passivo de punição. Eu falei para ele: você estava passivo de punição e você se expôs, porque com certeza alguém ali ouviu. Essa você pode ter passado batido, mas com certeza você foi observado de uma forma muito negativa, não só talvez pelo superior, a pessoa do capitão, ou pelos seus subordinados ali, cabos de soldados que trabalham ali. As pessoas têm ouvido, estão trabalhando, estão ouvindo tudo o que acontece. Então, muito cuidado com o que sai da sua boca. E eu tenho uma palavra de Deus aqui que fala justamente sobre isso, dessa pessoa que fala sem pensar, essa pessoa que ou está muito feliz e sai falando, não pensa nas palavras, uma pessoa que está triste ou está enraivecida, que começa a falar as coisas sem pensar. Olha, uma palavra é como se fosse um tiro. Depois que é dado o tiro, não se dá para voltar atrás. E às vezes uma palavra tem o mesmo efeito. Eu gostaria de compartilhar este princípio que está no livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 20, que diz o seguinte: há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. A palavra de Deus diz que há mais esperança para um tolo do que uma pessoa que sai falando e não pensa a situação, não pensa o momento de falar, sai qualquer coisa da boca, ela pensa falando, aí vai ofendendo, vai prometendo coisas que não vai cumprir, vai se expondo, que foi essa situação desse militar. Então nós devemos cuidar. Se tem aquele momento que a pessoa não está bem, nem todo mundo acorda, né, todo dia, oi, que legal! Às vezes a pessoa acorda meio amuada, meio triste. Então fique mais em silêncio, pense no que vai falar. Existe todo um contexto ao seu redor. Existe toda uma situação, existem pessoas, existem situações que tem que ser tomadas decisões. Muito cuidado ao tomar decisões, quando estiver chateado, né? Pense naquilo que você vai falar e você
abençoe grandemente. Um abraço.